Muito bom dia, senhoras e senhores, moços e rapazes, meninos e meninas, professor Rodrigo Jeremias. Mais uma vez aqui para mais uma aula, e dessa vez uma aula de gramática gravada, caros alunos, tá bom? Hoje nós temos essa aula aqui gravada. O professor está na apostila 3, na página 8 especificamente, logo depois daquele longo texto que nós lemos e discutimos sobre a questão turbante, apropriação cultural, lugar de fala e assim por diante, né? A gente viu essas temáticas ali diretamente sendo tratadas no texto ou de forma indireta ali dentro do texto. E aí vem as seguintes questões aqui para nós. No número 3, ela é colocada assim: responda ao que se pede. De acordo com a leitura do texto, qual é o argumento utilizado por Tuane para ter direito a usar um turbante? Explique com suas palavras. Bom, o argumento que a gente consegue entrever aqui, aquele comentário de Facebook, né, ela não fez uma carta explicando por que ela poderia utilizar o turbante ou não. Ela só colocou o relato dela daquilo que aconteceu, né? Ou seja, ela não fez uma defesa da utilização de todos, né? Para que todos utilizem turbante, mas foi um pouco no sentido de que ela tem câncer, né? Para ela ter câncer, para ela ter a sua careca, que é uma consequência da quimioterapia que ela faz. É um pouco nesse sentido, né? Beleza. Releia o trecho a seguir. Desde que a internet e as redes sociais tornaram possível que suas vozes ecoassem mais e mais longe, já que os espaços tradicionais eram e seguem sendo bastante interditados para os negros, eu tenho tido a chance de aprender com eles. E aí vem a seguinte questão: você acha que as redes sociais trouxeram benefícios para as minorias, já que eles deram visibilidade ou não? Elas têm disseminado de modo muito mais eficaz todo o ódio das pessoas preconceituosas. Posicione-se com argumentos consistentes. Bom, isso aqui o professor vai deixar um pouquinho aberto para você responder para mim na aula ao vivo, tá? Vou retomar essa questão e eu vejo a opinião de vocês numa aula ao vivo porque é bem aberta, né? Então, beleza? Se o professor vai dar opinião aqui, bom, eu acho que a internet é mais um modo, mais um meio de exercermos a nossa liberdade de expressão. Acho que é indispensável termos a internet e o internet livre, né? E a liberdade de expressão já tem as as suas estruturas com base na lei de quando que ela chega a ser ilegal, digamos assim, né? Calúnia, difamação, né? Você não pode caluniar ninguém, você não pode difamar ninguém, certo? Você não pode, enfim, mais ou menos nesse sentido aí nós temos alguns já freios para a liberdade de expressão, né? Pronto. De resto, as pessoas querem dar opinião sobre turbante, sobre o que seja o que for, né, que elas falem. É melhor que haja mais vozes falando na rede social, na sociedade, que menos vozes. Mais vozes significa mais opiniões, mais pontos de vista e mais chances de não ficarmos, né, com um pensamento errado em alguma situação. Beleza? Opinião do professor bem genéricazinha, quero ver a sua depois. 4. Qual é o argumento utilizado pelo articulista que vai contra o posicionamento de Tuane? Comente. Bom, talvez o principal argumento aqui que ela levante para nós é que, né, o turbante para as mulheres negras não é simplesmente um acessório, né, que elas utilizam para ficarem bonitas, né, mas é também um símbolo de resistência, de religião, né, de afirmação da própria identidade, que, né, fala delas, enfim, que representa a luta delas em relação ao racismo. Bom, é basicamente isso que talvez a nossa articulista fale, né, ali no texto. Beleza? É um pouco mais ou menos nessa linha aqui essa resposta. 5. Quais os tipos de argumentos utilizados por Bloom? Destaque pelo menos 3 deles no texto e classifique-os. Muito bem. Quais os tipos de argumentos utilizados por Bloom? Destaque pelo menos 3 deles no texto e classifique-os. Muito bem, senhoras e senhores.
a autora ela lança mão de alguns argumentos. Né? Um deles, talvez o mais notável, mais fácil de perceber, é um argumento de autoridade. Né? Ela vai lá e traz a fala de uma autora, de uma mulher negra, para falar sobre esses assuntos. Então, isso é um argumento de autoridade. Né? Ela fala também sobre a questão de... Ela utiliza argumentos de causa e consequência. Né? Se você fizer isso, a consequência será aquela. Se você usar o turbante, entende? Então, é um pouco de causa e consequência. Alguma coisa de argumento histórico, pegando algumas linhas históricas assim, para argumentar em defesa do ponto de vista que ela está defendendo. Mais ou menos nessa linha, a gente poderia colocar esses 13. Beleza? 6. O que significa a expressão viver violentamente usada pela articulista Eliane Brum? Explique. Muito bem. Bom, um conceito da autora de viver violentamente viver violentamente mesmo, né? É pelo fato de que, por ela ser branca, ela dá esse contexto, né? Por ela ser branca e por viver no Brasil, que na visão dela é um país extremamente racista. Então, juntando a esses dois fatores, ainda o terceiro, de que os negros eles sofrem preconceitos, vivem mal, têm as piores situações de vida justamente por serem negros, na percepção dela. Essa existência dela, né, por ser uma mulher branca, privilegiada, já causa uma certa violência aos negros, né, que vão no contraste perceber que ela é privilegiada e eles não, e isso vai gerar uma grande injustiça para eles, certo? Então, simplesmente pelo fato dela existir nesse país específico que ela existe, certo? Essa existência dela causa violência aos negros. É mais ou menos nesse sentido que ela tenta argumentar, certo? Essa é a opinião da autora, né? Releia este trecho e vamos ter que conversar. Mas o privilégio primeiro que perdemos quando as vozes negras começaram a ecoar mais longe é o da ilusão de que somos limpinhos. Vamos lá, e vamos ter que conversar. Mas o privilégio primeiro que perdemos quando as vozes negras começaram a ecoar mais longe é o da ilusão de que somos limpinhos, porque somos racistas, porque não somos racistas, não somos limpinhos, porque não há como ser branco e ser limpinho no país em que os negros vivem pior e morrem primeiro. Muito bem, esse é o trecho dela. Vamos ver aqui a letra A. Segundo Brum, todos os brancos têm responsabilidade pelo que acontece com os negros. Pelo que acontece com os negros no Brasil, ou seja, mesmo não sendo racistas, os brancos não estão isentos da culpa, já que carregam um legado de preconceito e racismo de seus antepassados. Então, mesmo não sendo racistas, os brancos não estão isentos da culpa, já que carregam um legado de preconceito e racismo de seus antepassados. Aqui é o ponto central. Para você, o que é preciso fazer para de fato acabar com o racismo no Brasil? A partir do que foi discutido no texto, cria uma proposta de intervenção para essa problemática. O que seria necessário então para acabar com o racismo de fato no Brasil? Né? Qual que seria a grande questão? Isso aqui também eu vou deixar a cargo de vocês, tudo bem? E a gente discute em sala de aula. E a B vai dizer assim, explicite qual é a intervenção apontada pela autora no texto para acabar com o racismo no Brasil. Bom, a autora ela propõe que é necessário no primeiro momento nós escutarmos o outro, certo? Esse é o primeiro passo. E num segundo momento, os brancos eles precisam perder privilégio, porque os brancos são extremamente privilegiados. Né? Então, para que eu possa me encontrar com outro, eu tenho que também perder os privilégios que eu tenho. Certo? Então, escutar o outro e perder os privilégios, e aí nós criamos uma situação muito mais igualitária. Essa é a percepção do autor. Tudo bem?
É isso, senhoras e senhores. Deixa eu ver essa 8 aqui. Não sei se eu passei 8 para vocês. Imagine-se como a garota que recebeu a carta da articulista, que redige uma resposta a ela posicionando-se a respeito do tema e sobre a visão de Brum. Apresente argumentos consistentes que fundamentem suas ideias. Então, veja bem, essa daqui eu também quero deixar para você fazer, certo? Se você fosse, né, a garota ou a pessoa, enfim, que recebeu essa carta aberta dessa articulista, como é que você responderia? Quais são os argumentos que você levantaria, né? Isso daria um pano para manga muito interessante. Beleza? Aqui nós vamos começar com algumas questões gramaticais. Se você já quiser dando uma lida, é bem interessante. Esse de olho na língua. Vamos olhar algumas partes aqui. Agar, sempre o agar, né? O segredo da bebida é aprender qual é o nosso limite. O problema é que eu aprendo devagar. Bem, dá uma brincadeira, né? Faz uma zoeirinha. Então, e lá vai dizer o seguinte: há duas orações nessa tirinha que exercem a mesma função sintática, predicativo do sujeito. São classificadas como orações subordinadas substantivas predicativas, né? Lembrando que um predicativo do sujeito é um atributo dado ao sujeito. E ela sempre vai aparecer depois de um verbo. Nós teremos o sujeito, teremos um verbo, e logo depois vem um atributo que é dado ao sujeito. E aí, esse atributo dado ao sujeito chamaremos de predicativo do sujeito. Beleza? São classificados como orações subordinadas substantivas predicativas. Porém, existe entre elas uma diferença estrutural. A segunda oração, que eu aprendo devagar, é introduzida pela conjunção integrante, sendo assim, denominada oração subordinada substantiva predicativa. Muito bem. Em capítulos anteriores, estudou-se sobre as orações subordinadas que são introduzidas por conjunção ou pronome. Essas orações são conhecidas como subordinadas desenvolvidas. Veja bem, ó, o segredo da bebida é... E aí é completada a frase aqui, né? O segredo da bebida é... Isso aqui é a oração principal, tá bom? Aprender qual é... Aprender qual é o limite. Tudo bem? Então, ó, o segredo da bebida, nós temos sujeito, verbo. Eu poderia falar assim, ó, o segredo da bebida é lindo, o segredo da bebida é maravilhoso. Tá vendo que seria um atributo para esse sujeito, o segredo da bebida? Porque esse termo, o segredo da bebida, é o sujeito do verbo ser, que está aqui, ó, é. E o que vem depois vai trabalhar como se fosse... Vai trabalhar como se fosse um qualificativo desse segredo. O segredo da bebida é aprender. Tudo bem? Aprender. Pronto. Tudo bem? Esse aprender é uma oração subordinada substantiva, predicativa, só que está reduzida. Tá vendo que não tem conjunção? Então, agora, essa daqui já tem conjunção. O problema é basicamente a mesma construção de frase. O sujeito aqui, ó. O problema é... E eu poderia falar de novo. O problema é feio, o problema é belo, o problema é difícil. Que seriam qualificativos do sujeito, portanto seriam predicativos do sujeito. Mas agora tem toda uma oração subordinada. Só que essa oração subordinada tem conjunção. Tá aqui o que? O problema é que eu aprendo devagar. Tudo bem? É a mesma oração. As duas são predicativos do sujeito. Tá? As duas orações são orações subordinadas substantivas predicativas. Mas uma é reduzida e a outra não é reduzida, é desenvolvida. Porque temos o quezinho ali. Eu acho que é um pouco isso que teremos aqui agora. Já a primeira oração da tirinha para apresentar um verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo são os verbos que terminam em ar, né? Quando o verbo está terminando em ar. Então, falar, cantar, por exemplo, são verbos que estão no infinitivo. E dizer que o verbo está no infinitivo significa que ele não está
conjugado em nenhum tempo, né? Ele está lá simplesmente no seu estado normal. É isso que a gente diz. Tudo bem? Então já a primeira oração na tirinha, por apresentar o verbo no infinitivo, é chamada de oração subordinada, substantiva, predicativa também. Só que daí ainda acrescentaremos reduzida de infinitivo. Porque embora seja uma oração subordinada, nela se suprimiu a conjunção integrante. E o verbo foi colocado no infinitivo. Esta sessão destina-se aos estudos das orações subordinadas reduzidas. Pois bem, vamos lá. Leia estes exemplos. Quando fez a avaliação, ficou surpreso com as questões de matemática. Então, quando fez, está vendo a conjunção aqui? Quando fez a avaliação, ficou surpreso. Oração principal, oração subordinada. Como é que eu sei que é subordinada? Porque eu tenho a conjunção. Oração subordinada desenvolvida, adverbial temporal. Agora nós teremos, já que terminou as atividades, foi entregá-las ao professor, oração principal, e essa daqui, oração subordinada desenvolvida, porque nós temos a locução aqui, locução conjuntiva, né? A conjunção. Oração subordinada desenvolvida, adverbial causal. Agora, reescritas essas duas orações, tiradas essas conjunções. Analise como essas mesmas orações foram reescritas. Ao fazer a avaliação, não dá uma ideia de tempo também? Ficou surpreso com as questões de matemática. Oração subordinada de adverbial temporal, reduzida de infinitivo. Terminando as atividades, foi entregá-las ao professor. Vendo como é uma causal, a causa dele ter ido entregar ao professor alguma coisa foi por ele ter terminado as atividades. Tudo bem? Oração subordinada de adverbial causal reduzida, só que não mais de infinitivo. Ó, o verbo aqui nessa primeira está no infinitivo, mas aqui está terminando em NDO, ou seja, está em gerúndio. Reduzida então de gerúndio. Observe que não há a presença de um coletivo subordinativo que introduz a oração subordinada, o qual pudesse sugestionar pistas sobre o que a oração pretende expressar. Estas são denominadas orações reduzidas, em que o verbo se encontra em uma das formas nominais. Formas nominais do verbo no infinitivo, particípio e gerúndio. Por isso, as orações reduzidas classificam-se de acordo com a forma verbal que possuem. Reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio, reduzida de particípio. Infinitivo impessoal, infinitivo pessoal, gerúndio, particípio. Então, vamos dar uma olhadinha nas formas nominais do verbo, né? Nós temos dentro do infinitivo, o infinitivo impessoal e infinitivo pessoal. O infinitivo impessoal é simplesmente aquele infinitivo que não está sendo conjugado por nenhuma das pessoas gramaticais. Não está sendo conjugado pelo eu, pelo tu, pelo ele, pelo nós, pelo vós, por eles, tá bom? Então, ó, viver é amar. Esse amar aí está sendo na verdade, até mesmo viver, né? O viver está sendo aí conjugado por alguém. Eu viver, nós viver, não, né? Simplesmente ele está indicando a ação dele sem estar conjugado com ninguém. É indispensável combater a obesidade. Combater. Quem é que está mandando esse verbo aqui? Eu combater? É indispensável eu combater a obesidade. Não, só está falando que é indispensável isso, combater a obesidade. Tudo bem? Ele não tem no sujeito necessariamente o verbo combater. Agora, diferente do infinitivo pessoal, para termos paz é preciso ter consciência tranquila. Ó, o verbo ter aqui, ó, é um verbo no infinitivo, só que é um infinitivo pessoal. É para nós termos, né? É preciso ter consciência. Beleza? Depois a gente pode ver mais exemplos de infinitivo pessoal. Gerúndio. Partindo de viagem, encontramos vários amigos. Partindo, NDO, né? E participe, completados os exames. Partiu para a prova prática. Completados, né? Ado, né? E ido. Geralmente termina em ado e ido. Certo? Desculpa a garganta, o professor está meio arranhado. As orações reduzidas desempenham a mesma função que as equivalentes na forma desenvolvida.
Para classificá-la é necessário, pois, desenvolvê-la e analisar a função sintática estabelecida com aquela a que é subordinada. Então, quando você encontra uma oração subordinada, que é reduzida, né? Ao fazer a avaliação, por exemplo, é interessante que você, de oração subordinada reduzida, você a transforme numa desenvolvida. É isso que ele está falando. Quando fez a avaliação. Tenta colocar uma conjunção ali junto a ela. Conheça as orações reduzidas. E aí eu peço que você dê uma boa lida nestas orações aqui. Certo? Tente fazer pelo menos a número 9 para nós. Tá bom, cara aluna? É isso que o professor tinha para passar para vocês hoje. Muito obrigado. Beijos e abraços.